Boa noite. Meu nome é André Maninho, do canal Jovens de Aço. O propósito desse canal é informar os nossos jovens de como ingressar nas Forças Armadas. Nem 5% dos nossos jovens sabem das oportunidades que eles têm, seja na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Se você tem 14 anos de idade, você já pode entrar na Aeronáutica como aluno na Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena. Se você tem 15 anos de idade, você já pode entrar na Marinha como aluno do Colégio Naval, que fica em Angra dos Reis. Bom, qualquer dúvida que você tiver, vá lá no site www.jovensdeaço.com.br ou no nosso Instagram, @jovensdeaço, que é o nosso Instagram. Toda semana nós iremos entrevistar um militar das Forças Armadas ou um civil que tenha feito alguma dessas escolas. Hoje entrevistaremos o coronel da FAB, aviador Jefferson Souza Monteiro. Esse coronel, há 41 anos atrás, fez um concurso público para a EPICAR e ingressou na FAB no ano seguinte, há 40 anos atrás. Coronel Monteiro, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, maninho. Como é que você está? Está tudo bem, graças a Deus. É um prazer revê-lo. Coronel, o senhor sabe que a finalidade desse site é exatamente trazer para os nossos jovens, motivar os nossos jovens, a sua experiência, como foi antes de entrar na Força Aérea, como o senhor soube. Então, eu vou começar pela primeira pergunta. Como o senhor soube desse concurso há 41 anos atrás, o senhor de Fortaleza, no Ceará? Olha, naquela época, ainda no final da década de 70, eu já tinha um tio e um primo, ambos da aeronáutica, certo? Eles entraram como sargentos, né? Mas eu, naquela vontade que eu tinha de ser piloto da Força Aérea, eu perguntei para eles como que eu deveria fazer. Então, eles indicaram o caminho. E indicaram também que eu poderia entrar ou na EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, como aluno, ou como cadete, certo? Na Academia da Força Aérea. Sendo que, se eu quisesse entrar logo na aeronáutica, eu teria que entrar como aluno da EPICAR. E esta foi a minha opção. Tá. E quantos anos o senhor tinha na época, coronel? Olha, na época que eu entrei na escola mesmo, eu tinha ainda 15 anos de idade. Muito novo, né? 15 Muito anos, novo. muito E como novo. é que foi a sua preparação, coronel? Como é que o senhor conseguiu se preparar? Porque todo mundo sabe que é muito difícil, né? Se preparar. Como foi a sua preparação? Olha, a minha preparação foi uma preparação muito rígida, certo? O que que eu fiz? Eu peguei editais de concursos passados, certo? Porque não tinha ainda saído o edital do concurso que eu ia fazer, e eu comecei a estudar por esses editais, ok? Eu tinha 3 chances, 3 oportunidades para ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, certo? Eu só fui conseguir passar na segunda tentativa, ok? Então, a primeira tentativa, eu cheguei à conclusão que eu não estudei o suficiente. Então, eu tive que realmente elaborar um programa de estudos, né? O que que acontecia? Eu ia para o colégio pela manhã, quando eu chegava, almoçava, e logo em seguida, após o almoço, em torno de 1h30 da tarde, eu começava o meu estudo. Estudava até 5h30, 6 horas da tarde. Cada dia eu já tinha aquela programação que deveria ser cumprida, ok? Todos os dias eu tinha aquela programação. E eu tinha um dia na semana só para fazer revisão. O único dia que eu não estudava era aos domingos, certo? E aí eu tive que cortar toda a minha diversão na parte da tarde. Naquela época, passavam uns desenhos animados, uns seriados bacanas, né? Que a gente lembra do passado. E eu tive que deixar de lado tudo isso e me concentrar, me focar exclusivamente nos estudos. Uma coisa importante, eu tive que reunir todo o material, tudo que eu pudesse reunir a respeito das matérias, né? Porque naquela época não tinha internet. Hoje é fácil, você pesquisa na internet, tem Google, tem vários sites, tem N ferramentas de comunicação, mas naquela época não. Então, por exemplo, português.
eu tive que estudar por 3 gramáticas diferentes, certo? Cada autor explorava um determinado assunto de determinada maneira. E assim eu fui fazendo. E as gramáticas eu sabia de capa a capa. Eu tinha que garantir realmente que eu ia passar, né? Porque eu só tinha mais 2 chances. Na primeira eu não consegui isso, e na segunda eu estudei realmente para passar, certo? Então, cada item do edital, eu explorei o máximo possível. Eu buscava em outras fontes, questões a respeito daquele item, certo? Tirava dúvida com professores, cheguei a fazer um cursinho, certo? E assim eu fui levando. E o conhecimento, ele foi somando, é como uma escadinha, você vai ganhando dia após dia, certo? Então, essa foi a minha preparação, e deu certo. Dito isso, coronel, a gente está vendo aí que o senhor é quase um autodidata, né? Porque estudou em casa há um bom tempo, fez um pouquinho de cursinho preparatório, mas a sua labuta era de em casa mesmo, no dia a dia, né? Sim, com certeza, com Tá. certeza. Como é que foi a sua expectativa de ter chegado na escola, né? Antes, qual a sua expectativa, e como é que foi o seu ingresso na escola? Olha, eu já esperava que uma escola militar impusesse uma disciplina rígida, certo? Então, isso aí para mim não foi surpresa, ok? Assim, a minha expectativa era ter assim, um pouco mais de liberdade como aluno, mas não foi bem assim. Eu cheguei na escola uma semana antes, porque eu dependia de avião da Força Aérea, né? Naquela época tinha a linha do CAN, Correio Aéreo Nacional, e eu fiz a inscrição, né? Já tinha passado no concurso, e eles me deram até uma certa prioridade. E eu viajei uma semana antes. Quando eu cheguei na escola, eles não me deixaram mais sair. Eu queria sair para a cidade, não, não pode, não pode. E aí eu tive que Já ficar ficou lá, lá né, preso, né? uma semana, quer dizer, na primeira semana já, né, antes da apresentação, né. E aí chegou o dia da apresentação, né, eu vi ali os pais chegando com seus filhos e tudo, e comigo não foi assim, porque eu morava, minha mãe não pôde me acompanhar, eu tive que viajar sozinho, né? Então, assim, Dificuldade. foi um momento que eu tive que viver sozinho, entendeu? Então, enquanto outros, né, seus pais levaram, né, puderam acompanhar a chegada, a recepção, no meu caso, não. Eu realmente cheguei lá sozinho e assim foi, né? A minha chegada em Barbacena foi durante a madrugada, certo? E quando eu cheguei, tiveram que acionar o sargento lá de serviço para me acompanhar, né? Aí já tinha uma cama. A escola é muito organizada, já tinha a cama definida com o meu nome, já tinha o armário com o meu nome, certo? Então, eu só fui pegar e adequar as minhas coisas, ok? E aí me disseram, não, o refeitório fica aqui, né? Aí foram me mostrando as coisas, enfim. Aí eu já vi que era muito organizado. Realmente é preparado para receber o aluno, entendeu? Vocês vejam, né, senhores? Um oficial saiu de Fortaleza com 15 anos de idade, sozinho, para ingressar numa escola preparatória, longe de casa. O senhor viajava para casa com que frequência, coronel? Olha, eu só viajava para casa nas férias, né? A Força Aérea, ela colocava à disposição dos alunos que moravam em outras regiões do país, sempre colocava uma aeronave, né, à disposição. E a gente vinha de avião, passava as férias e voltava, entendeu? E naquela época, não é como é hoje. Hoje você tem meios de comunicação que facilitam muito, né? Então, você tem o seu celular, você tem o WhatsApp, você tem o e-mail. Naquela época não tinha nada disso. Eu escrevia uma carta para minha mãe, a carta demorava, às vezes, até uma semana e meia para chegar, e aí minha mãe respondia a carta. Eu sei que nessa comunicação aí, demorava ali 2, 3 semanas, às vezes, né, para a gente estabelecer uma comunicação, entendeu? Então, tinha essa dificuldade. E telefone naquela época, não era todo mundo que tinha telefone, né? Era o telefone fixo era muito caro para adquirir, minha mãe não tinha, né? E o orelhão, a gente ia ligar
sempre tinha fila. Aí uma coisa importante também que eu não falei, nessa época eu já tinha perdido meu pai, eu perdi meu pai muito cedo. Então isso aí foi mais um aspecto que eu tinha em mente, que era mais um item de pressão, né, em cima da minha vontade de É verdade. conseguir alguma coisa, entendeu? Porque eu já era órfão de pai. Minha mãe, professora, né, então levava uma vida muito simples, então realmente eu tive que me empenhar. Não era brincadeira, não. Coronel, como é que foi? São 3 anos de Barbacena, não é isso? Sim. Como é que foi a sua vida lá nos 3 anos? É lógico, não vai ter que resumir muito, porque 3 anos são 3 anos, porque depois só foi para a Academia da Força Aérea, não é isso? Então, antes de nós entrarmos no campo da Academia da Força Aérea, o senhor consegue resumir um pouquinho esses 3 anos, o que foi esses 3 anos? Olha, foram bastante desafiadores, né? Primeiro, pela distância da família. Eu sentia muita saudade, né, da minha família e tudo. E cada dia era um dia, né? Então, quando realmente começou a labuta, teve ali 30 dias, ali em torno de 30 dias, 40 dias de adaptação. Foi um período em que o aluno ele é submetido a várias atividades. O aluno não fica desocupado, o aluno não fica parado. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Tem sempre algo planejado para o aluno, para preencher todo o tempo. Então, o aluno dorme tarde e acorda cedo, certo? Então, foi bastante desafiador. Depois que passou esse período inicial, começaram as aulas, né, o ano letivo começou, e aí a gente tinha que estudar para poder conseguir êxito, né, nas provas. E todo dia a gente tinha que ter uma certa quantidade de estudo, né, não podia deixar acumular, se deixasse tudo para a véspera, não dava tempo, né, estudar tudo que teria que estudar, certo? Então, foi um desafio, e cada dia tinha que ser vencido, né? E fora do estudo, tinha outras atividades, a atividade militar, a gente também tirava serviço, né? Tirava plantão, quarto de hora, né? Ficava acordado de madrugada, certo? Então era assim, e assim foram os 3 anos. No segundo e no terceiro ano, teve os acampamentos, né? Que não foram moleza de forma alguma, entendeu? Havia a questão da temperatura, baixa temperatura, o local onde nós acampávamos era muito frio, né, entre serras, né, entre montanhas, era muito frio, certo? Então isso aí foi mais um desafio, mas nós conseguimos vencer. Isso. Agora, terminada a escola preparatória, ou a pessoa vai para, na época, né, fazia concurso para a Escola Naval, ou para a AMAN, ou então já seguiria direto para a Academia da Força Aérea, que foi o seu caso, né? Correto, Como é que correto. foi a sua Eu chegada optei, na Academia da Força Aérea? bom, o pessoal pensa que por ser aluno da EPICAR, vai chegar na academia e vai ser aquela moleza. Não, não. Eu cheguei na AFA e já me colocaram de serviço na mesma noite, já fui colocado de serviço, né? A gente tem que chegar uniformizado, com o sapato brilhando, né? A fivela do cinto brilhando também, cabelo cortado, barba feita, certo? Então, a gente tem que manter aquilo que a gente aprendeu, né, na EPICAR, e não foi moleza também, não. Só que desta vez eu já tinha aprendido a lição, eu não cheguei adiantado, eu cheguei no dia realmente que tinha que se Chegou em apresentar. cima do laço, né? Não foi, não quis chegar adiantado, de forma alguma, né? Eu me lembro que o ônibus chegou no final da manhã e eu me apresentei só à noite na academia, né? Então eu esperei, né? Aquela tardezinha, fiquei ali na cidade, entendeu? Conhecendo um pouco ali da cidade e tudo. E aí eu fui para a escola e aí começou a jornada, né? Começou a jornada, o pessoal que era civil já havia chegado uma semana antes, 1 ou 2 semanas antes, já tinham feito uma marcha, né? Uma marcha militar, e até que eles chegaram e houve um encontro, né? Do pessoal de Barbacena com o pessoal civil, certo? E aí, a partir dali foi uma turma só, turma 86, certo? Mas, assim, o que determinou o êxito de tudo foi o objetivo, o foco, certo? Eu queria muito ser oficial aviador da Força Aérea Brasileira. Então, o tempo todo, eu tinha esse foco. Então, eu olhava para frente. Eu não ficava olhando para os lados, não ficava olhando para trás, eu olhava para frente,
Sempre foco, 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 foco. Essa segunda parte agora da entrevista serve também até para os cadetes que estão na Academia da Força Aérea, né? Porque antigamente parece que o concurso era único, hoje o concurso é separado da intendência, da infantaria e da aviação. Mas o escopo da academia parece que é o mesmo ainda. Como foi que o senhor, quando o senhor chegou na Academia da Força Aérea, o senhor esperava que ia ser tão duro quanto foi, ou mais duro do que foi? Não, na verdade, foi um pouco mais duro, sim. Para você ter uma ideia, é porque também eu escolhi a aviação, né? O cadete aviador, ele é muito cobrado na parte técnica. É uma cobrança muito extrema. E eu só fui ter certeza que iria me formar quando faltavam 2 semanas apenas para o dia da formatura, certo? E eu me lembro que quando eu fiz a última missão, né? Cada voo que a gente faz, a gente chama de missão, né? A última missão, e todas as missões, todos os voos são avaliados, né? Tem nota, né? Se o cadete recebeu uma nota abaixo de 3, isso na época, eu não sei como é que está agora, mas na época abaixo de 3 seria uma nota deficiente, ele teria que repetir o voo, né? E se ele continuasse mantendo a deficiência, ele poderia ir a conselhos e ser mandado embora, inclusive, né? Então, assim, a pressão era muito grande. Então a gente fazia os voos, tinha toda uma preparação, né? O checklist ele já tinha que estar muito bem memorizado, certo? A gente ia para dentro do avião, a gente procurava um avião que estivesse no hangar e a gente fazia a chamada hora de nacelle, né? Onde a gente mentalizava todos os procedimentos, procedimentos normais, procedimentos de emergência, certo? Havia também uma coisa chamada cheque de olhos vendados, que é feito ainda na fase do pré-solo, certo? Então, a nossa preparação era assim, né? Algumas fases do voo eram mais complexas, como a fase do voo de formatura, voo por instrumentos, certo? Que exigia realmente muita concentração, muito preparo, tá? Então, foi duro, porque na minha época, na nossa época, a gente voava o T-25 no terceiro ano e o T-27 no quarto ano, certo? E teve pessoas que conseguiram ter êxito no voo do T-25, mas quando chegaram para voar o T-27 não conseguiram ir em frente, né? Infelizmente, tiveram que ou para a vida civil ou então retornar para começar o curso na área de intendência ou infantaria, que naquela época podia, hoje não pode mais, né? Hoje o candidato, né, o cadete, ele já vai diretamente para cursar uma área específica. Acabou que nós pulamos uma partezinha que foi de Espadim, né? Que o Espadim recebe no primeiro semestre do primeiro ano, não é isso? Ou ali, acho que é julho, agosto, uma coisa dessa, ou no início do segundo semestre. Qual é a sensação de receber o Espadim? E o que representa o Espadim para o cadete? Olha, isso aí que você está falando realmente é muito importante, porque é o seguinte, durante toda essa fase de formação, cada degrau que a gente consegue subir é um motivo de orgulho. Então, quando a gente passa de ano que recebe uma nova platina, é um motivo de orgulho. O Espadim é uma coisa assim fantástica, porque você sente realmente que você é cadete, que você realmente conseguiu se integrar, né, no corpo de cadetes da Academia da Força Aérea, certo? E a partir dali você se sente, né, realmente aquela motivação, entendeu? Então foi algo assim fantástico. Da mesma forma, quando a gente começa o voo, que a gente consegue concluir a fase de pré-solo e faz o primeiro voo solo, a gente ganha o direito de usar um cachecol, junto com o macacão aqui. Então a gente já sabia quem tinha solado o avião quando usava o cachecol. Isso aí também era um motivo de muito orgulho, muita satisfação. Bom, o senhor me disse agora que só soube que ia se formar faltando 2 semanas para terminar o curso no quarto ano, né? E como é que é isso, essa expectativa toda? Porque aí praticamente o senhor terminou o voo no esquadrão de voo e se formou e recebeu sua espada. Praticamente foi isso. É porque aconteceu o seguinte,
eu já havia terminado o voo mais ou menos um mês antes, um mês e meio antes. Só que aí chegaram umas horas extras para o esquadrão voar, né? E aí eles resolveram fazer alguns voos de navegação com os cadetes do quarto ano. E, como eu falei antes, todo voo é avaliado. Então, se eu fizesse alguma besteira, se eu cometesse algum erro grave, eu poderia ir a conselho. Então, aquela tranquilidade que eu tinha um mês e meio antes, ela simplesmente deixou de existir. Eu estava chegando da educação física, quando eu recebi um recado: cadete, tem um recado lá no corpo de cadetes, lá, o cadete de dia. Aí, quando eu cheguei lá, ó, você está escalado amanhã com o tenente fulano para fazer uma navegação para Belo Horizonte. Imediatamente foi aquela correria, porque eu tinha que preparar o voo, né? Peguei a pasta de navegação. Naquela época, tinha que fazer muita coisa à mão. Hoje em dia tem muitos recursos, né? Muitos recursos eletrônicos. Eu nem sei mais se tinha uma planilha que a gente fazia, uma chamada Calunga, né? Onde a gente colocava todos os dados do voo, tudo, né? E hoje em dia eu acredito que isso não exista mais. E eu tive que providenciar tudo, tive que pegar as cartas, traçar as cartas, a rota visual, tive que preparar a rota por instrumento, certo? Os tempos de voo, combustível gasto, né? Plano de voo, né? As horas de decolagem, pouso, né? Aí tive que ver tudo, né? E aí, antes do voo, tem o briefing, certo? Tem o voo, depois tem o debriefing. Então, só depois que ocorreu o debriefing, que o instrutor preencheu minha ficha e deu uma nota, ok, aí sim, eu estava formado. Mas antes disso, não. E aí depois vem o ápice da formatura, que é a entrega do espadão, né? Qual é o sentimento de Isso. receber a espada na Academia da Força Aérea? Ah, rapaz, aí é uma sensação fantástica, Já né? chegou a se É uma emocionar? conquista. Com certeza, com certeza. Minha família foi, minha mãe foi, o meu primo, que é militar, foi também com a família dele, né? E aí a gente entrou em forma, teve aquele desfile, né? E no meio ali da formatura, né, teve desfile de aviões, né? Algumas autoridades fizeram discurso, certo? E assim, foi fantástico, foi fantástico. Aí tem aquela hora no meio da formatura que tem aquela pausa para os familiares irem até os cadetes, né? Entregar o distintivo, tudo. Foi assim fantástico, foi fantástico. E aí a gente já ficava naquela expectativa de como seria o ano seguinte, né, que seria o estágio em Natal, né, que ainda hoje é assim, certo? Então, assim, foi algo fantástico. Só quem passa, quem vive a experiência é que realmente vai saber como é que é. Difícil a gente descrever em palavras, certo? Uma coisa importante aqui é o seguinte, o curso de formação, a academia, ela é muito bem estruturada. Então, tem atividades esportivas, né? Tem campeonatos durante cada ano, né? Entre primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, assim também como na EPICAR. Então, isso aí também é um fator de motivação, né? Isso contribui para o fortalecimento do espírito de corpo na turma, né? Então, a gente realmente sente que está numa turma, e isso é para o resto da vida. Entendeu? Isso é para o resto da vida, né? Ainda hoje, a gente todo ano tem as reuniões, tem os churrascos, né? O pessoal se reúne, né? E tem aquela amizade que se formou durante essa época de formação. Então, isso é muito importante. Então, Coronel, nós estamos encerrando nossa entrevista. Essa entrevista vai estar na íntegra no YouTube e no Instagram vão estar os melhores momentos, 1 minuto mais ou menos. E eu quero agradecer ao senhor, Coronel Aviador da FAB Jefferson Souza Monteiro, por ter disponibilizado o nosso tempo. Nós enviamos para o senhor a camisa anteriormente para poder fazer essa entrevista. Estou vendo que o senhor está usando, né, Jovem de Aço, e esse projeto é um projeto grandioso para nós podermos divulgar as oportunidades para os nossos jovens. Eu quero agradecer mais uma vez ao senhor, Coronel, por ter disponibilizado o seu precioso tempo
para poder motivar essa juventude brasileira e também até para quem é cadete que está na Academia da Força Aérea, ou então pré-cadete que está em Barbacena, saber um pouquinho de como é a academia, né? Porque isso é muito importante, que parece que na preparatória não tem muita informação da academia, é tudo uma surpresa, né? Então, estou encerrando essa entrevista com o senhor, parabéns, e desejo boa sorte para o senhor, coronel. O senhor está em Fortaleza ainda, né? Correto, Tá certo. Fortaleza. É Muito a obrigado, minha senhor. terra. Assistam essa entrevista na íntegra no YouTube e um pedaço no Instagram, ou então, você jovem, entre no canal Jovens de Aço, www.jovensdeaço.com.br, e tenha todas as informações pertinentes para como ingressar nas Forças Armadas. Você pode entrar com 14 anos até 63 anos, a Marinha aceita, já entrando como corveta, como major. Tá bom? Uma boa noite para o senhor, Manel. Muito obrigado. Boa noite.